Amém. Amados, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Agradecemos, a todos os irmãos pelo carinho manifestado a mim, a minha família, nesta semana, A pastora Adriana, ela ainda está em repouso, então ela está em casa, evitando algumas coisas, então continuo orando por ela, pela recuperação dela, amém? Para que Deus abençoe e conserve ela no nome do Senhor Jesus. Nós temos falado sobre a questão de batalha espiritual, porque a palavra de Deus, ela é muito enfativa em dizer que a nossa luta não são contra pessoas, mas por um inimigo que atua de uma forma sistematizada e organizada. É um inimigo que Deus concedeu uma grande autoridade e força para ele. E segundo a palavra de Deus, quando Deus concede algo assim para mim, para você, Ele não tira. Ele não tira. Por isso você vai ver pessoas que talvez não estejam tão firmes com Deus, manifestando dons espirituais. Uma vez que Ele concede, Ele não tira. E assim como Ele deu para os anjos caídos, mantiveram com Ele também. Até o dia que Deus o julgar definitivamente. E baseado nisso, nós temos tentado trazer a consciência dessa realidade. Às vezes, os problemas que você tem enfrentado na sua vida é a atuação do inimigo pura e simplesmente, e você não tem discernido. Às vezes, aquela pessoa que não gosta de você, você pensa, por que essa pessoa não gosta de mim? Às vezes você não fez nada para ela, nada. Ela te odeia de graça. Por quê? Algo aconteceu. Algo foi gerado nela. Aí você fala assim, como dizem aí, meu santo não bateu, O pessoal fala assim, meu santo não bateu com fulano. Mas como que fica? Se o santo que habita em você e o santo que habita nela é o mesmo, como que fica? Deus está contra Deus agora? Então algo aconteceu. Ou um pensamento foi implantado, ou um sentimento foi implantado que gerou uma animosidade. Então nós temos que estar alerta. Para piorar essa batalha que nós passamos, nós ainda temos o quê? O mundo que nos cerca, que tem as suas delícias, Que tem as suas coisas, ou seja, parece que é muito mais fácil viver lá fora. Você olha às vezes e fala, mas por que tem pessoa que vive aí uma vida desregrada e vive muito melhor que eu, Dá vontade de ir lá. E quando você pensa lá, Deus vem, tá doido? Volta, Deus vem e puxa a sua orelha. E tem um segundo fator, a sua carne. A sua carne ainda está num processo de transformação, que nós chamamos de processo de santificação. Então, enquanto a sua carne está sendo santificada, ela é a sua grande inimiga. Então, você tem 3 grandes inimigos: a carne, o diabo e o mundo. E Satanás, ele é tão astuto que ele, além dele saber que o mundo é contra você, a carne é contra você, ele ainda potencializa isso. Ele ainda usa a carne e ainda usa o mundo para pegar você. A gente falou que ele fica te observando, que ele fica vendo. Ele não te ataca de uma vez. Ele não simplesmente vai e te ataca. Ele observa como é você. Por quê? Porque você é um filho de Deus com aliança. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que tem o seu nome escrito nos céus. Quando você anda, você não vê, mas tem no mínimo 2 anjos com você. A Bíblia diz que aqueles que temem o Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. Por que tem que ter no mínimo 2 anjos? Porque funciona mais ou menos assim a didática espiritual. Um está lá anotando o que você faz. E aí ele tem que levar, às vezes, a sua súplica para Deus. Ele leva seu choro. Sabia que ele colhe cada lágrima sua? Nada que você faz é vão. Cada vez que você gemeu diante de Deus, cada vez que você chorou, tudo isso está conservado no céu, porque para Deus é precioso. O seu sofrimento não é vão. Deus colhe tudo. Então esse anjo sobe. Aí se você tivesse um anjo só, o que aconteceu? Aí eu ia falar, ixi, se eu subir agora, ele vai estar totalmente desguarnecido.
Sim. Para quem está em casa, a irmã Claudieres, ela está compartilhando uma experiência que ela teve numa viagem, onde ela viu esses 2 anjos, né, com ela, só para você entender, né? Ela, acho que ela falou um pouquinho mais, mas é só resumindo para quem está em casa. E o que acontece? Dependendo do que você fizer ou da sua atuação, você não tem só 2 anjos que acompanham você. Às vezes você tem mais. E anjos com muita autoridade. Depende do que você faz, depende do que você entrega, tá? E às vezes você só tem um socorro, certo? Lembra de Daniel? Daniel estava orando, orando, orando. Aí veio Gabriel. Quem veio? Gabriel. Que o judaísmo considera ele um arcanjo. Para o judaísmo, Gabriel é um arcanjo. Ele não conseguiu passar pelo príncipe da Pérsia. E Daniel continuou orando. Veio Miguel, um outro arcanjo, chamado de um dos primeiros príncipes. E ele ajudou Gabriel passar para trazer a revelação. Então desceu Miguel, que é o anjo, ou digamos o guardião do povo de Israel. Porque quando Gabriel fala, ele fala assim, ó, veio Miguel, um do tipo vosso príncipe, um dos primeiros príncipes. Então ele tem, uma das missões de Miguel é guardar o povo de Israel. Então ele veio para trazer um socorro para Daniel, porque Gabriel estava com uma mensagem para Daniel. Então às vezes acontece isso, dependendo do que você estiver fazendo, Deus envia um auxílio a mais para você, e aí depois ele volta para te dar aquele escape, tá? Então quando você está lá orando, né, ele tem que levar isso para Deus, apresentar no céu. Então nesse momento um sobe e um fica com você. Você nunca está só, de maneira alguma. E você ainda tem dentro de você a promessa de habitação do Espírito Santo. Você nunca está só. Nunca, em momento algum, você está só. Você ignora Deus, mas Deus não te ignora, não. Guarda isso com você. Você às vezes pensa, Deus não está vendo isso aqui pensa, ele mora em você, como que ele está vendo? Ele mora em você, como que ele está vendo? Então nós estamos falando sobre batalha espiritual, né? A gente, ano passado, nós fizemos um seminário, os princípios bíblicos para a bênção de Deus, e dentro do seminário eu entrei num assunto de batalha espiritual, e eu não sei se vocês compreenderam, né? Mas o Senhor tocou para que eu pudesse isolar esse assunto e trazer de novo para a igreja. Quem sabe vai estar fortalecendo o estudo, e quem não sabe vai aprender hoje, tá? Vencendo as batalhas espirituais nas finanças. Você vai ver que existe uma grande batalha espiritual envolvendo tudo que diz respeito à sua finança. O que ficou da lagarta, o cortador, o gafanhoto, migrador, o comeu. O que ficou do migrador, né, o gafanhoto, a locusta, o devorador, o comeu. O que ficou da locusta, o devorador, o purgão, o destruidor, o comeu. Isso está no texto de Joel 1:4. Aí vem Deus, ele está falando para o povo de Israel que eles não conseguiam prosperar, toda a sua colheita era devorada pelas fases do gafanhoto, né? Tudo isso aqui são fases do gafanhoto. Toda a colheita do povo de Israel era devorado. E aí Deus fez uma grande promessa. Ele prometeu em Joel 2:25, 26. Ele disse assim, ó: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Você fala, você está brincando. Você está dizendo que todos esses aqui, gafanhotos, né? O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor de Joel 1:4, quem mandou foi Deus. Deus não só mandou, como ele chama meu grande exército. E agora, como você explica isso? Como você explica que Deus tem um grande exército para devorar suas finanças? Como você explica? É Deus que está falando, não sou eu. Está aí no texto. Ele diz, eu vou restituir os anos que
o quê? O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor comeu de vocês. Então Deus está fazendo uma promessa. Ele diz o quê? O meu grande exército, e comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Ou seja, como está a sua vida financeira? Como está? De uma forma geral. Vida financeira não é só dinheiro, não, é tudo, seus bens. Como está a sua vida de conquista? Hoje, se você pensar bem, era para você ter muito mais do que você tem? Era para você ter uma outra vida? E aí? Talvez era para você ser um milionário e você só é um classe médiazinha aí? Ou você era um milionário e hoje você está quase que no nível dos miseráveis aí, e agora? Então é uma reflexão. Hoje você vai entender, e eu quero que você sempre, tudo que eu falar, você olhe para a sua vida. Não olhe para a minha vida, não olhe para a vida do irmão do seu lado, olhe para a sua vida. Compare como você está e observe tudo que eu for falar, se você praticou alguma dessas coisas. E aí você vai poder fazer uma reflexão no final, amém? Vou ficar monitorando o horário aqui, né? Pra gente não alargar muito. Eu quero que você perceba uma coisa. Nós estamos falando de batalha espiritual. O que diz o texto? A nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra principados, potestades, as hostes da maldade e os dominadores. Entenda, Satanás, ele opera em 4 vertentes. A igreja tem 5 ministérios. Nós temos os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. A igreja tem 5. O inferno tem 4. Ele tem 4 braços de atuação. Ele sempre virá com 4 frentes. Então, ele é principado, potestade, hostes e dominadores. 4. Em Apocalipse, como Satanás é visto? Dragão, serpente, diabo, Satanás. 4. Joel 1 e 2. Lagarta, que é o cortador. Pulgão, que é o destruidor. Locusta, que é o devorador. E gafanhoto, que é o migrador. 4. João 10. Ele é o quê? Ladrão, mercenário, estranho aos homens e salteador. Vou só colocar uma curiosidade dentro de você. Não é o objetivo falar disso hoje. Mas você vai ler no texto que quando Jacó manda José ir procurar os irmãos, ele vai lá, ele não encontra os irmãos. Aí ele anda, a Bíblia diz que um estranho encontra com ele. E ele pergunta, você viu meus irmãos? Falou, vi, tá ali. Só quero chamar a atenção. Depois você estuda sobre isso. Engraçado, né? Quem mandou ele pro poço? Olha o estranho aparecendo aí. Então, você vai dizer o seguinte: ora, bispo, você tem que entender que eu não sou como o senhor que estuda a Bíblia, né? Como alguns pastores que estudam a Bíblia. Eu sou ignorante, né? O Deus não vai levar isso em conta nunca. É mesmo? Vamos ler alguns textos? Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica que todos os homens em toda parte se arrependam. Talvez você vai me argumentar isso. Deus não levou em conta o meu tempo de ignorância. Deus não levou. Está aí o texto, Atos 17 e 30. Eu quero ler então com você Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Lembrando que nós em Cristo somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem levítica. Nós somos sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, chamado de sacerdócio universal.
Por isso você vai ver Jesus fazendo coisas, porque ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele estava acima do sacerdócio levítico. Então, como que você vai paralisar os atos do inimigo que foi enviado por Deus? Como você paralisa? Algo que o próprio Deus mandou para atuar na sua vida. Voltando a cumprir princípios e ordenanças que Deus estabeleceu na sua palavra. Só existe uma maneira. Você precisa se voltar para a palavra de Deus. Você precisa observar se a sua prática ela é contrária à palavra de Deus. Se você fizer algo que for contra a palavra de Deus, você sofrerá consequências. E se você fizer algo que a palavra de Deus manda você fazer, você também usufruirá das suas consequências, de toda a bênção imbuída nessa palavra. O cortador. Vamos começar com o primeiro, gafanhoto que entra no exército, desse exército de Deus. João 15,5 diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem não está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará. Os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Como eu repreendo a atuação do cortador? É não ficando longe do Senhor, não ficando longe da casa de oração, não ficando longe da comunhão com os irmãos. É a única maneira que eu repreendo. Você não repreende com oferta, você não repreende com ato profético. A sua atuação de repreender a ação deste inimigo é agindo assim, tendo comunhão com Deus e tendo comunhão com os irmãos na casa de oração. Porque nós somos a grande família de Deus. Ou você conhece alguém que diz que serve a Deus, mas não vai na igreja sendo bem-sucedido, espiritualmente falando. Tudo está destruído, não é? Tentou suicídio, está depressivo, está com muitos problemas, porque esse inimigo, ele atua dessa forma. Hebreus 10:25 diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Lembra do filho pródigo? Ele pediu a herança, saiu da cobertura do pai. O que aconteceu com ele? Gastou toda a herança com prostitutas, com ladrões. No final ele estava comendo o quê? Ração de porco. E ele falou assim: os empregados do meu pai estão comendo melhor que eu. Falou: vou voltar. Quando ele cortou a aliança com o pai, a vida dele de rico foi para uma vida de miserável. Então não atingiu só a vida espiritual dele, cortou tudo dele. Ele perdeu amigos, ele perdeu dignidade, ele perdeu dinheiro, ele perdeu tudo, porque ele quis sair da casa do pai. Aí você conhece a história, ele volta, o que o pai faz? Dá anel para ele, mata o boi, o melhor boi para ele, dá tudo. Aí vem o irmão ciumento, Sabe aquela pessoa que desvia da igreja, aí quando entra todo mundo recebe com honraria, aí a pessoa fala assim: eu tenho 15 anos que eu estou aqui, nunca fui recebido assim, vou sair dessa igreja. Aí você fala: meu irmão, ele vai lá para o final da fila, porque ele ficou afastado, ele vai ser cuidado, trabalhado, para a gente ver se ele ainda pode fazer alguma coisa aqui. Você não, eu sei que você pode, você tem a unção, você tem a graça, você continuou. A prioridade é sua. É isso mais ou menos que Deus está querendo dizer. Então, como eu repreendo a atuação do cortador? Não saindo da comunhão. Jamais. Não saia. Se você pensa em sair da casa de oração, se você pensa em abandonar a comunhão com os irmãos da fé, se você pensa em cortar o seu relacionamento com Deus, porque começa assim, Você enfraquece o seu relacionamento com o Pai. Aí automaticamente os cultos já não são mais importantes para você.
Aí os irmãos querem te visitar, você não quer receber. É assim, é um processo. Daqui a pouco você fecha a porta e não tem mais ninguém na sua casa. Você não quer mais saber, você fala que não quer mais saber de ser crente, me desviei e vou para o mundo. Quem está atuando nessa pessoa? O cortador. Ele está tirando tudo, toda a vida que Deus tem para ele, atua. E como eu disse para vocês, do filho pródigo, ele tirou tudo que esse rapaz tinha. Ele ficou um miserável, comendo ração de porco. Pergunta para um judeu o que é um porco. E pergunta para um judeu que você tem que comer ração de porco. Ele vai falar assim, meu filho, se eu não como porco, imagina a ração do porco. Você está dizendo que eu tenho que comer a comida do porco. Eu não como nem o porco. Eu não encosto. Você sabia que é proibido ter porco em Israel? Sabe? Pesquisa. Lá eles criam porcos, sabia? Sabe como eles criam porcos? Suspensos. Eles entenderam que o porco não pode tocar na terra, porque se o porco tocar na terra, toda a terra de Israel é amaldiçoada. Então eles suspenderam, eles criam os porcos suspensos, não está tocando na terra. Sou inteligente, né? Deus fala, muito inteligente você. Para mim é o porco. Para exportação. Uai, e judeu e dinheiro é sinônimo. Os maiores bancos do mundo são judeus que são dono. Dono do Facebook, Mark Zuckerberg, judeu. Dono dos maiores bancos que tem, são judeus. Silvio Santos, judeu. Os homens mais ricos do mundo, é tudo judeu. Tudo. As maiores fortunas do mundo estão na mão de judeus. Você está entendendo? Falou, mas por quê? Eu que sirvo Jesus, eu tenho uma aliança melhor que esses caras aí. E por que eu vivo isso? Eles estão bem lá. Porque eles praticam coisas que você negligencia. Ensinaram vocês a odiar os judeus. E eles são nossos irmãos. Tentando desviar do assunto. Tem algo muito grande para acontecer. Tem um apóstolo que eu acompanho, um apóstolo Jefferson. Ele fala o seguinte: Deus levou ele numa visão, mostrou muitas coisas no céu, e ele viu uma árvore muito grande e bonita. E nessa árvore ele viu ovelhas e cabritos. E ela tinha uma adoração extraordinária. Aquela adoração inundou o ser dele. E ele entendeu que por essa adoração ele pôde chegar ao trono de Deus. Ele esteve no trono de Deus. Jesus foi falar com ele. Jesus chamou ele lá para o trono. E o Senhor falou dessa árvore para ele. O Senhor falou assim, essa árvore, o que sai dessa árvore é o fruto dela. Esses animais são o fruto dessa árvore. As ovelhas e os cabritos é Israel e os gentios, andando numa só sintonia, andando numa só voz, num só coro, numa só adoração. O dia que vocês verem os judeus chamando a igreja para perto, aí ele falou assim para esse apóstolo, é o grande sinal que eu estou dando do meu avivamento. Aí esse apóstolo fez uma live, porque ele viu uma reportagem, ele fez a live chorando. Ele disse o seguinte: tem um sacerdote levítico, que mora acho que nos Estados Unidos, ele é da linhagem de Arão. Ele estuda um ramo da teologia chamado gematria, que é o estudo das letras. Cada letra para o judeu tem um significado. Cada letra tem um significado e tem um número. Então, para eles estudam isso dessa forma para chegar em conclusões. Alguns acreditam, tem até um livro chamado, acho que o Código da Bíblia, né? Que eles fazem como se fosse uma numerologia até para entender. Segundo eles, existem fatos que acontecem nos nossos dias que estão datados em textos bíblicos, só pela gematria. Então eles entendem que acontecimentos como guerra mundial estão lá na Bíblia. Deus falou lá, mas escondido. Então só os sábios conseguem ver isso. Esse rabino, ele começou a fazer estudar. E o que aconteceu? Ele chegou a uma conclusão que, de alguma forma, o Messias de Israel, né, o prometido, ele tem um nome. O nome dele é Yeshua. Estudando gematria, ele entendeu que é Yeshua. Israel
não chama Jesus de Yeshua, eles chamam Jesus de Yeshu. Vou até descer do altar. Yeshu, para eles, significa maldito. Então, quando eles se referem a Jesus Cristo, eles falam assim, o maldito. É assim que o povo de Israel trata Jesus. Eles só recebem os cristãos porque a gente dá dinheiro para eles, senão eles não recebiam a gente. A gente alimenta muito o turismo de Israel. Então, eles falam, por causa do que aconteceu lá do julgamento, eles chamam Jesus de Yeshu. Baseado nisso, esse rabino fez uma pesquisa histórica. Sabe que conclusão ele chegou? Ele chegou à conclusão que Anás e Caifás eram sacerdotes corruptos e que eles manipularam o julgamento de Yeshua. E aí ele foi atrás do maior rabino da atualidade, é o cara que falou, a água parou. Foi atrás dele. E ele contou isso junto para outros líderes. Sabe qual foi a proposta desse rabino? Vamos marcar uma audiência em Jerusalém. Vamos refazer o julgamento de Jesus. E vamos declarar que ele é santo. Porque o rabino entendeu que aquele texto de Mateus que diz: Israel, Israel, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que são mandados. Quantas vezes eu te quis juntar como um pintinho, como a galinha junta, mas todo o sangue será requerido dessa geração e não ficará pedra sobre pedra até que tudo se pague. Então ele entendeu que todas as desgraças que vieram sobre Jerusalém é porque condenaram injustamente Jesus. Eles estão preparando um dia para em Israel fazer a seguinte declaração: bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus falou assim, eu virei. Isso vai acontecer até que se diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Se prepare, igreja. Não sei você, eu estou sentindo muita unção aqui. Se prepare, igreja. Nosso Senhor tá aqui, tá aqui, falta muito pouco para ele vir nos buscar, muito pouco. Todos os acontecimentos do mundo estão apontando para a volta do nosso Senhor. Por isso que eu estou ensinando isso a vocês, para ver se dá tempo de você recuperar alguma coisa e ainda viver um nível de prosperidade. Porque, segundo as profecias bíblicas, para nós as coisas vão começar a piorar. O mundo vai nos odiar, nos odeia e nos persegue. Mas hoje a igreja se tornou amiguinha do mundo, querendo usar de sabedoria. Por isso que a gente não é perseguido. Mas vai ficar difícil. Os cristãos estão tomando muitas derrotas agora no Senado e na Câmara. As coisas vão ficar difíceis para nós. Mas antes que piore, você ainda pode viver um refrigério na sua vida, amém? Deus pode liberar ainda um refrigério e você usufruir de algo gracioso na presença dele, amém? Migrador. Como se resolve a questão do migrador? Lucas 3,14. E uns soldados interrogaram também dizendo: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Quando você repreende o migrador? Quando você não mexe com coisas ilícitas. Pirataria, agiotagem, política suja, tirar vantagem das pessoas, passar a perna nas pessoas. Você já se aproveitou de alguém? Você já tirou a perna? Sabe aquela pessoa que chegou para você assim, olha, isso aqui vale R$100. Você olhou e falou: de fato, vale R$100. Eu estou precisando de dinheiro. Por 20 eu te dou. Você falou: meu filho, agora. Tuf. Você fez isso? Você abriu a porta para esse camarada entrar. Nunca usufrua da desgraça de alguém. Jamais. Porque Deus nunca fez isso com você. Deus não olhou para você: Deus, por favor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Fala: vai ter que dar casa, vai ter que dar casa. Agora eu vou aproveitar, tá desesperado pedindo minha ajuda. Deus fez isso?
Deus deixou tudo com você. Deus te abençoou e Deus ainda te prosperou. Ele não usufruiu da sua desgraça, Ele não usufruiu do seu problema. Lembra do endemoniado de Gadara? Quando ele avistou Jesus, ele pediu o quê? Aquele demônio, aquela legião, pediu para migrar para quem? Para os porcos. Por quê? Lembra que eu falei que os judeus não podiam se alimentar de porcos, eles não podiam estar na terra? Aquela criação, naquele terreno lá, que envolvia a região de Israel, ela era ilegal. Aquilo atraiu 6.000 demônios sobre uma pessoa. Quanto você acha que foi o prejuízo quando aquele demônio falou assim, deixa eu entrar nos porcos, e ele precipitou aquela manada lá? Quanto você acha que foi o prejuízo? Pesquisa aí, pastor Valdir. Quanto que custa um porco? Vamos ver. Vamos calcular aqui. Você tá achando que eu estou brincando? Vou falar assim, ó. Quanto custa um porco? Ou um leitão? Vamos ver se tem preço aqui. Quanto custa um porco de 100 quilos? Cerca de R$170. Né? Cerca de 170. Aí tu pega a tua calculadora agora, tu bota 170 vezes 5.000. Faz a conta aí. Imagina você com 5.000 porcos, ser criador de porco. Seu Hermelindo, criador de porco. A legião tá na irmã. A legião vira para Jesus e fala, posso ir nos porcos do Hermelindo? Jesus fala, agora. O que aconteceu com o Hermelindo? Acabou de perder R$1 milhão. O que aconteceu com ele? Empobreceu. Por que você acha que o povo expulsou Jesus de lá? Uai! Qual o prejuízo que aquele povo tomou? Olha o custo de uma alma, de uma libertação de uma alma. Porque Jesus poderia falar de jeito nenhum. Você não vai dar prejuízo para ninguém, mas é porco. Estavam cometendo algo ilegal. Era quem? Era para aqueles demônios estar lá? O que o demônio fala para Jesus? Senhor, não me manda para fora desta. Ele foi mandado para aquela terra. É o migrador. Então, meu filho, você que gosta de ir num camelô, comprar a camisa do Brasil que custa R$200 por R$15. Olha, eu sei que eu tô brincando, mas o Espírito Santo já tá falando com tanto coração aqui, ó. Você vai chegar em casa, você vai pegar o seu armário. É fogo nisso, é fogo nisso, é fogo nisso. Eu vou trazer para um caso real. Diaconisa Marise, você é uma empreendedora de roupas. Não existe ninguém que faz roupas como você. A marca Carvalho. Você vende roupas, né? As suas camisas são de alta qualidade. Todo mundo admira a camisa dela. Todo mundo quer ter a camisa dela. A camisa mais barata, R$200. Só celebridade usa. De repente, você notou que aqueles 1 milhão que entrava todo mês parou de entrar. De 1 milhão começou a ser 10 mil, 5 mil. Você falou, mas o que está acontecendo? Você chamou toda a sua equipe de negócio e falou, o que está acontecendo? A sua equipe falou o seguinte, Marise, negócio é o seguinte, a pirataria está muito forte. Mas como não tem como combater isso, você vai ter que declarar falência. Você vai ter que mandar 1.000 pessoas embora. Essas 1.000 pessoas sustentam mais 10.000. Esses 10.000 têm uma linha de produção que sustenta mais 50.000 pessoas. A produção sua atinge 1 milhão de pessoas. Por causa da pirataria, que não paga imposto, não paga nada, trouxe falência para ela. Mas foi culpa dela essa pirataria? Diga não.
Foi culpa de quem? De quem foi lá e comprou. Você entende que é sério o negócio? Você fala, bispo, mas peraí. Olha o que o senhor está me dizendo. Eu quero ter camisa do Brasil. E uma camisa do Brasil é do setão. Não dá pra comprar do cabelô 10zinho. Eu tô ajudando. E agora? O que você prefere? Que Deus te prospere para você ganhar e comprar uma camiseta original de R$200, ou que você viva uma vida miserável para comprar uma camisa de R$10 e ainda trazer esse amiguinho para morar na sua casa? Eu prefiro prosperar. Eu prefiro prosperar. Tome cuidado. Só que aqui o migrador, ele não entra só pirataria. Tá aqui o nosso irmão, Orives. Quem quer aliança, brinco de ouro, tá aqui, ó. Procura o nosso irmão. Ele fez o meu anel de formatura, foi ele que fez. Meu dedo deu uma engordada, mas eu vou voltar a usar ele, eu vou emagrecer em nome de Jesus. Quantos tombos você já tomou? A pessoa pede um anel de 5 mil, o senhor faz, compra ouro. A pessoa, né? Eu fiquei sabendo de uma história, parece que a pessoa até morreu, né? E sumiram com o anel, não tem uma história assim? Corrente, não é? Cadê os familiares para pagar isso? Para resolver essa dívida? Pergunta para a vida das pessoas que deu tombo nele. Fez ele, às vezes, ter que pegar empréstimo. Ele ter que reorganizar todo o ano dele. Às vezes ele demorou 2, 3 anos para reorganizar a vida dele, para cobrir esse prejuízo desse anel, dessa corrente. Vai lá ver a vida da outra pessoa. Vai lá. Quem tá lá, ó. Chega com bronzeador, guarda-sol, chega com tudo. Cheguei para ficar e não vou sair. Pode. Gente, eu não preciso nem ser espiritual. Eu não preciso nem ser espiritual. Qualquer exemplo. Aí você fala, gente, estava tudo bem, deu tudo errado. Uma bugiganga que você pôs. Há muita coisa envolvida. Cuidado em passar perna, sabe? A pessoa está te vendendo por R$100, sabe? Ah, tem o perfil da negociação, correto? Tem a negociação. Não podemos esquecer a negociação. Mas você não pode judiar da pessoa. Se a pessoa precisa, R$100, ela precisa de 20, seja justo. Se você for um filho de Deus, você vai falar assim, não, meu irmão, é R$100, eu vou pagar os R$100 só para te ajudar, tá precisando de mais alguma coisa? Não tenho, eu tenho só 80. Falou, irmão, eu queria te dar os 100, eu tenho 80. O cara vai para quem queria 20. Você entende? Seja justo, não seja injusto. Então todas essas coisas aqui, ó, atraem isso. Por isso você vê que a pessoa tem, às vezes ela tem um fluxo de dinheiro na vida dela. Dinheiro, só que o dinheiro não fica. O dinheiro entra e o dinheiro sai. E você não consegue explicar como ele saiu. Você faz as contas, você bota na planilha, você bota no papel e fala, mas o que foi esse dinheiro? Você não consegue explicar. Então toma cuidado com isso, tá? Como você corta? Cortando tudo isso. Para de mexer com isso, tá? Pergunta para o Senhor Espírito Santo se você tem mexido com coisas ilícitas. Às vezes, na intenção de você ajudar, você se complicou. Então, vigia nisso. Ora a Deus, Deus vai te mostrar, amém? Não se repreende. Ah, Deus, repreende o devorador. Estou dando R$1.000 para o Senhor. Não é assim. O devorador no dízimo, no caso. O migrador, ele não se repreende assim. Você tem que se livrar. Se livra daquilo. Eu não contei pra você esses dias que eu queimei, gastei R$100 numa roupinha de Mulher Maravilha. Deus falou, uai, você tá doido? Você ensina um trem, faz totalmente diferente. Eu, oh, meu Deus, que burro. Queimei R$100, foi lá e queimei a roupinha. A Rebeca, dei minha roupinha de Mulher Maravilha. Eu falei, calma, filho, eu vou dar um original pra você. Aguenta as pontas aí, você vai receber o seu original. Você entendeu? Então a gente tem que vigiar, toma cuidado.
tá? E sabe qual é o lado bom disso? Significa o seguinte, quando eu entrar na parte do dízimo aqui, você vai entender que para você servir a Deus plenamente, você tem que prosperar muito. As exigências que Deus te faz, você tem que ser uma pessoa muito próspera. Isso é bom. Que Deus quer te abençoar. É você que está dando meio, fazendo os negocinhos aqui, os negocinhos ali, entendeu? Então, peça direção ao Senhor, peça orientação. Fala, Deus, eu tenho feito algo que desagrada, eu tenho agido com coisas ilícitas, né? Eu estou tomando dinheiro emprestado, né? De quem não deveria, eu tenho agido sujamente com pessoas, né? Eu tenho tirado vantagem, às vezes eu passo a perna num ou outro aqui, né? Então toma cuidado com isso, tá? Não deixa esse camarada entrar na sua vida, não. Na vida daquele endemoniado, só 5.000 demônios que entrou na vida dele, entendeu? Devorador, mais conhecido. Esse é o mais conhecido de todos, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu, vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Isso é Malaquias 3, do 8 ao 12. Você reparou que ele fala bem assim, ó, trazei todos os... Por que ele fala no plural e não no singular? Porque existe mais de um tipo de dízimo. Existem vários tipos de dízimo, né? Então, quantos dízimos nós temos biblicamente falando? 5. Existem 5 tipos de dízimo, biblicamente falando. 3 que advêm da lei de Moisés e 2 que eram praticados antes da lei de Moisés, tá? Eu vou explanar rapidamente para você ter o entendimento. Com o entendimento, você entende por que você faz e faz melhor. Quando você sabe como é feito, você usufrui daquilo. Dízimo de Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, ó, sacerdócio universal, antes do sacerdócio levítico. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Então aqui nós vemos Abraão dando, antes dele ser Abraão, ele dá o seu dízimo a Melquisedeque, né? O rei de Salém, por reconhecimento ao ministro que ele é. Ele reconhece que aquele Melquisedeque é um homem de Deus, é um sacerdote de Deus Altíssimo, então naquele momento ele dá o dízimo. Então uma maneira de você dar o dízimo é por reconhecimento. Você reconhece que naquela casa onde você contribui, há ministros de Deus, há homens de Deus, há mulheres de Deus. Então você dá por reconhecimento. Você entende que existe um altar consolidado naquele lugar. Por reconhecimento. Um segundo tipo de dízimo é do neto do Abrão, que é o Jacó. Gênesis 28, 22 diz, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A segunda maneira de você dar o dízimo, voto. Você vai votar. Você vai fazer um voto com Deus. A partir de hoje, eu sempre vou dar meu dízimo. Então esse é um voto. Há 2 maneiras, então, na nova aliança de você dar dízimo. Por reconhecimento ou por um voto. É assim que nós fazemos na nova aliança, tá? Na antiga... Sim, sim. Glória a Deus. Devorador não entra na sua vida nem a pau, né? Falar aqui não. Devorador sai pra lá. Eu dou dízimo, eu dou
oferta. Não só na minha casa de oração, mas na outra casa de oração. Você entende? Vive princípios de Deus. Vai viver uma bênção, vai viver a prosperidade do Senhor. Amém? Dízimos da lei. Agora você vai ver o caldo engrossar. Que agora eu vou te mostrar por percentual. Vamos lá. Os dízimos mencionados acima eram consumidos pelos sacerdotes, que são chamados de Kohanim, né? Os Kohen. E os levitas, os Levi em suas famílias. Então, o que acontece? O dízimo, ele não só tem esse termo dízimo, mas a Bíblia também chama ele de oferta. O dízimo é um tipo de oferta. É uma oferta que simboliza 10% do que você ganha. Então, esse é o dízimo. Ele também leva o nome de oferta, tá? Então, tudo que eu levo para Deus é uma oferta. Só que aí eu categorizo. Quais são as ofertas? A gente vai distinguir pelo menos em 3 tipos. Ofertas de primícia, a oferta do dízimo e as ofertas alçadas, né? Nós temos aqui, Bicurim e Terumá Gedulá, né? O que é isso aqui? São ofertas que eram dadas, as chamadas ofertas de primícias, né? São as primeiras frutas da safra, era trazido ao Kohen, ou seja, ao sacerdote. Como era feito isso? Ele vinha, ele observava qual era o primeiro fruto, a medida era 220 litros. Ele pegava uma caixa d'água de 220 litros daquela fruta. 7 tipos de frutas, se eu não me engano, Israel colhia. 7 especiarias. Então, eram 7 níveis de primícia que eram dados. Tá? E aí, ele vinha e juntava isso e trazia para o sacerdote. Tá? Então, isso aqui representa em torno de 1 a 3%. Essa Terumá Gedolá também é uma parte que era tirado, mas se eu não me engano, ela era mais envolvida com o pessoal dos levitas. Eles tinham que dar uma oferta aos sacerdotes. Eles tinham que dar 10% do que eles ganhavam, tá? Fala, como assim? Eu não estou entendendo. E o dízimo ia para quem? Então, o dízimo não ia para os sacerdotes. O dízimo ia para a tribo de Levi. Eram os levitas que pegavam os dízimos, tá? E os dízimos, nós temos 3 categorias de dízimo, né? Eu falei 2 antes da lei, não falei? O dízimo de Abrão e o dízimo de Jacó, certo? Agora eu tenho os 3 dízimos da lei. Maaser Ishon, Maaser Sheni e Maaser Ani. Maaser Ishon é chamado de o primeiro dízimo. Ao tirar-se as primícias, esse 1 a 3%, ele vinha e tirava os 10%, né? E eles entregavam aos levitas. E os levitas tiravam 10% disso aí e davam aos sacerdotes. Assim que era. Todo ano, os judeus, eles tinham um ciclo sabático. Não sei se você já viu isso na Bíblia, tá? A cada 7 anos um ciclo, tá? Então eu tenho o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano e o ano sabático. Deus falou para eles, não plantem aqui. Nunca plantem ou trabalhem no ano sabático, na terra. Dê descanso para a terra. E Deus falou o seguinte, se vocês plantarem até aqui, o que vocês plantaram aqui, vai dar aqui e um pouco aqui. Você tem que confiar em Deus. Você não concorda comigo? Imagina você ter 1000 hectares de terra. Você alcança alguns bilhões dessa terra. Deus aí fala assim, então, ano que vem você não vai plantar nada lá. Fala, uai Deus, como assim? Não vai. Esse ano você vai deixar a terra quietinha, ela vai descansar. Aí Deus fala, se você dá o descanso para a terra, eu te prometo que no 7º ano, no 8º ano e no 9º ano, você vai colher o que você plantou no 6º ano. O negócio é bom ou não é? É bom ou não é?
Ó, vocês entenderam o que o irmão está falando. O que o presbítero está falando. Você foi lá, né, e comprou algo, sei lá, por 10 mil. E aí você vai vender por 15 mil. A pergunta é, o que eu faço? Eu dou o dízimo da onde? Né? Eu vou dar o dízimo do 15 mil ou dos 5 mil? Essa é a pergunta dele. Que resposta você daria? Eu daria a seguinte resposta: depende da sua fé. Essa é a minha resposta. É o negócio do líquido do bruto, né? Aham. Irmão, existe um negócio, eu vou até um pouco mais a fundo. Você que é do comércio, você sabe que existe o Prolabore, que é o quê? Um salário que o comerciante se dá. Ele ganha R$1 milhão. Todo mês ele fatura 1 milhão. Ele se dá um salário de 10 mil. Qual o dízimo dele? 1.000. Mas ele não ganha 1 milhão? Sim. É fé, é pura fé. Porque assim, como que eu chego para uma pessoa e falo o seguinte: você ganha 1 milhão, dá o dízimo. A pessoa vai olhar, você quer já meter, você quer me roubar? Você quer andar de carro zero, que eu sei, você quer andar de Porsche, vou dar 100 mil todo mês para você, vou me dar um Prolabore lá de 5 mil e tô quentinho se você quiser. Eu te pergunto, um pensamento desse provém de Deus? Entenda, é uma reflexão, não precisa me responder. Por quê? Jesus falou o seguinte: quando a semente, lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. A semente que produz em boa terra, ele diz que ela produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então a sua fé vai disso. Qual será a sua colheita? A sua fé. Se você deu tudo, o dízimo de tudo que você tem, pode esperar uma colheita 100 por 1. Mas você tem que crer nisso, irmão. Se você não crê, nem dê. Você vai dar, vai reclamar, vai cobrar Deus, vai falar: Deus, e aí eu dei e não está acontecendo nada. Mas o seu coração estava com um princípio errado. Então você tem que crer. Vai crescendo em fé. Ah, bispo, eu dou do bruto ou do líquido. É melhor dar do que não dar. Então começa a dar do líquido. Até você ter fé e entender. Só que aí é entre você e Deus. Eu entendi que dou do bruto. É do bruto. O único conselho que eu dou é o seguinte: quando você der o seu dízimo, tire a parte de imposto de renda. É só isso que eu falo para a pessoa. Porque Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não falou o contrário. Jesus estabeleceu uma ordem: dê primeiro de César e depois deu de Deus. Lembrando que ele deu imposto. Então você ganha 10 mil, foi te tirado 2 mil de imposto de renda, não é o dinheiro seu, foi te tirado. Você recebeu 8 mil. Você não vai receber restituição? Oferte e dizime da sua restituição. É um conselho que eu dou. Não, bispo, eu quero dar, eu recebo 10 mil, meu salário é 10 mil, me desconta 2 mil de imposto de renda, eu recebo 8 mil, mas eu quero dar em cima dos 10 mil. Você tem fé para isso? Faça. Meu conselho é: faça conforme a sua fé.
essa. Por isso tira e dê logo. Não pensa muito não. Se pensar, você nem tá, entendeu? Vou trazer um caso, não desse. Ele deu um caso de gente rica. Vou dar um caso de gente pobre. Ele deu um caso de gente rica. Vou dar um caso de gente pobre. Tu tá ganhando menos de um salário mínimo. 600, 700 reais. Tem esposa, tem criança. E aí? Dá o dízimo ou não dá? Você entendeu? Eu tô falando. Não, ele tá falando um cara de que ganha 10 mil, 15 mil, tem 3, 4, 5 mil de dízimo. Vou falar assim, meu Deus, eu dou ou não dou? Agora eu vou pegar o caso inverso. Você não ganha muito, você ganha bem pouco. Aí você olha e fala, meu aluguel, 600 reais. Minha conta de luz, 100 e poucos reais. Se eu der o dízimo, vai faltar. E aí? Dá ou não dá? Eu vou falar meu caso. Eu já tive um momento na minha vida que eu estava desempregado, minha esposa não estava trabalhando, ela estava grávida da Ana Rebeca, se eu não me engano, e ela estava vendendo açaí, então a gente tirava uns 600 por mês, eu fazia um bico ou outro, tinha mês que a gente tinha 600, tinha mês que a gente tinha 800, e tinha que comprar fralda, tinha que comprar um monte de coisa. Eu não tinha preocupação com o aluguel, porque eu estava morando com os meus sogros e tal, mas eu tinha muita coisa para pagar. Qualquer um me diria, não, o seu caso é especial, pode pegar para você. Eu falei, de jeito nenhum. Dava dízimo, dava oferta e dava primícia. E fui fazendo. Não sei de onde vinha dinheiro para gasolina. Eu ia dar aula na escola dominical de moto sem receber qualquer ajuda da igreja. Saindo daqui, para ir daqui uns 10 quilômetros. Chegava lá, às vezes não tinha ninguém para dar aula. Mas eu falei, vou ficar fiel. De repente, me veio uma porta. Então já somou o meu ganho, mais o ganho da minha esposa. Passou alguns meses, me veio uma porta que melhorou bastante a nossa condição. Por quê? Porque eu fui plantando, confiando, não me faltou nada. Vinha, pessoa chegava assim, tem essa roupa aqui, ó, você quer? Eu falei, quero. Pegava a roupa usada. Tem essa comida, você quer? Quero. Foi um tempo que Deus me quebrou, foi esse. Só ganhando roupa usada, ganhando. Às vezes a pessoa chegava para mim, Deus mandou. Chegava a pessoa para mim e falava assim, Deus mandou dar uma oferta para você. Eu falei, papai aí. Pode vir, se Deus mandou, vem. Vinha. Acontecia. Mas eu não deixava de usufruir daquela fidelidade que Deus me deu. Então, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, então na sua necessidade Deus te provará. É fé. Fé. Mano, dá dízimo, dá oferta, dá tudo. Tudo que você sentir, você libera. Não retenha. A gente não faz fogueira, a gente não faz nada disso. Então, fica à vontade, fica o coração livre para poder fazer, né? Então, só para eu encerrar esse ciclo, pelo menos do dízimo, a gente continua na próxima quinta, amém? Só para você entender, os 3 dízimos da lei. Os 3 dízimos da lei. Esse dízimo, ele era dado sempre, tá? Maser e Shon era o primeiro dízimo, ele sempre era dado. E era dado aos levitas. Esse Maser Sheni, ele é chamado de dízimo cerimonial. O que significa isso?
você tirava 10%, você tirava 3% de primícia. Aí você tirava mais 10%, já estamos falando de 13%. Agora, 13%. E aí, no primeiro ano, segundo ano, quarto, quinto e sétimo, lembra daqui, ó? Primeiro, segundo, quarto, quinto e sétimo. Nesses aqui, você tirava, além do Maser e Shon, além dessas ofertas de primícia, você fazia o Maser Sheni. O que é o Maser Sheni? Dízimo cerimonial. Você tinha que pegar 10% da sua renda e ir nas festas de convocação de Deus e comer lá, em Israel. Você tinha que pegar 10% que você tinha e comer. Mais ou menos assim, ó. Vai ter domingo agora, vai ter um culto, vai ter churrasco. Tu vai pegar 10% do que você tem e vai trazer, ou uma picanha, ou uma linguiça, não sei, conforme a sua renda. Cada um vai trazer. Nós vamos comer na igreja. Era isso. Maser e Shon para atender os levitas. Aí você fala, mas levita tão de boa, né? Só que o que acontece? Se você estivesse comendo o Maser Sheni lá perto do templo, comendo a sua picanha e tal, chegasse um levita, você ia falar, chega aí, mas você tem, come aí. Você não podia mandar o levita embora. Você já tinha dado o Maser e Shon para ele, e ele ainda ia comer junto com você o Maser Sheni. E o Maser Ani, dízimo do pobre, que a gente vai chamar, que é no terceiro e no sexto ano, você tinha que separar, ele substituía o Maser Sheni no terceiro e no sexto ano. Então a gente está falando aqui, ó, de uma média de 23% a 25% da renda da pessoa ficava para as coisas de Deus. 25% ficava com Deus. Quem são os homens mais ricos do mundo? Só para você entender. Então era qualquer pobre? Órfãos, viúvas e estrangeiros que temessem a Deus. Experimenta você pegar o Maser Ani e chamar um drogado para comer, um alcoólatra para comer. Experimenta fazer isso para você ver. Tinha que ser pessoas que temiam a Deus. Eles estavam naquela situação, não é porque eles queriam, era uma situação temporária deles. Faliu, aconteceu alguma coisa, ele teve uma prova, mas ele servia a Deus, ele temia a Deus. Ele ficou órfão, perdeu pai e mãe, mas ele servia a Deus. Era viúva, perdeu o marido, mas ele temia a Deus. Era estrangeiro, se mudou para Israel, mas ele cria no Deus de Israel. Então você compartilhava com ele. Pessoa que chegasse debochando, não podia. Amém? Então, na próxima quinta, nós vamos continuar abordando mais um pouco sobre dízimo. Mas eu creio que já deu para aguçar bastante coisa, né? Falou do dinheiro, mexe com o povo, né? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Nesses dias, o Senhor nos tem ensinado, Senhor, sobre batalha espiritual. O Senhor nos tem ensinado e nos equipado para que a gente possa vencer toda a ação do maligno, que a gente possa vencer a ação do mundo, a ação da carne, Senhor, para que a gente te sirva melhor, para que a gente ouça a tua voz, para que a gente te obedeça e que a gente possa estar com o Senhor sempre. Então eu peço, Pai, muda a história e a realidade dos seus filhos e filhas, Senhor. Converta os nossos corações para que a gente pratique os princípios, pratique tudo que o Senhor determina na tua palavra para vivermos uma vida plena no Senhor. Então abençoe seus filhos e filhas, leva-os em paz e segurança, guarda-os livres de todo mal, abençoe-os, fortaleça o Senhor, encha-os de fé e esperança e ensina a eles, Pai, tudo o que eles precisam saber para viver te agradando em tudo, Senhor. Desperta em nós o avivamento, desperta em nós, Pai, essa chama da vida, Senhor, para que a gente ame a tua palavra e ame praticar a tua palavra. Pai, como ministro do teu evangelho, eu peço, abençoe seus filhos e filhas. Aqueles que estão aqui com enfermidades, sejam curados em nome de Jesus. Seja repreendido toda sorte de moléstia, de enfermidade na sua vida. Saia dor de cabeça, saia dor na coluna, saia problema no sangue, saia problema na pele. Eu ordeno agora, espíritos de enfermidade e de aflição, saiam agora em nome de Jesus.
Eu ordeno agora, haja uma purificação no seu sangue, haja uma limpeza na sua pele, que os seus órgãos sejam abençoados, abençoado seja o seu coração, abençoado seja o seu pulmão, abençoado sejam os seus rins, os seus pâncreas, abençoado seja a sua bexiga, abençoado seja você em tudo, os seus músculos sejam abençoados, os seus nervos sejam abençoados, articulações novas, abençoadas, em nome de Jesus. Você que entrou com dor na articulação, comece a mexer, em nome de Jesus. Receba movimento nos braços, movimento nas pernas, movimento na área do pescoço, vai saindo todo mal, vai saindo todo o peso espiritual. Senhor, abençoado e curado sejam os seus filhos. Leva-os em paz e segurança, guarda, livra-os de todo mal, cubra-os debaixo das tuas asas, abençoa essa noite, abençoe a sexta, abençoe o sábado, abençoe o domingo, abençoe o culto de domingo, Senhor, derrama a tua graça, a tua paz sobre nós e nos faze desejosos pela tua presença e pela tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Você que crê diz, aplauda Jesus, Ele é digno.